Oi! Olá gente, tudo bom com vocês? Espero que estejam bem. No vídeo de hoje, vou começar a semana, hoje é domingo, então vou separar aqui para ler um pouquinho. Tenho que avançar nas minhas leituras, inclusive uma delas, vou pegar aqui, que eu já fiz vídeo inclusive, que eu comentei um pouquinho da minha leitura inicial, que é 1984, eu já andei um pouquinho na história, já avancei bastante, na verdade. Tá bem interessante, é um livro que eu tô marcando ele todo. E é um livro também que tem me surpreendido. Eu acho que ele tá se tornando um dos melhores livros do ano já. Que a narrativa é muito boa, é uma narrativa muito fluida, é uma narrativa que prende, é uma narrativa que acontece muita coisa ao mesmo tempo. Ao passo que é muito elucidativa, que ela traz muitos elementos ali de sociedade, nessa visão de distopia, né? E tá muito interessante adentrar nesse universo aqui do nosso protagonista, que é o Winston, entender através dele também o que está acontecendo ali. As pessoas não sabem muito bem o que está acontecendo, apesar que elas estão o tempo todo em perigo, a todo momento pode cair uma bomba do lado. E no ponto que eu cheguei até então, a gente já tem uma visão mais ampla de como que é esse governo. A gente tem uma visão mais ampla de como são as pessoas que vivem ali, que são os proletas, como falam, e tem esse sistema, né, e que é super controlador. São pessoas que vivem o tempo todo sobre esse olhar, sobre essa vigilância. Quando o Winston ali, como funcionário público, começa a questionar do que ele vê e começa a investigar, ele vai entendendo que um passado mesmo, né, até pela própria função dele, que ele reescreve o passado de acordo com o que o grande irmão deseja, de como que esse governo se põe, ele percebe que tem muita coisa ali que não é real. Então ele começa a investigar isso, começa a tentar entender como que era o passado. Até mesmo porque muito do que existia ele não lembra, que isso também é uma articulação, é um movimento que o próprio governo faz para apagar esse passado, para reescrevê-lo, para torná-lo o banal normal. Então ele começa a investigar sobre isso, ele começa a questionar pessoas mais velhas, sempre com um certo receio. É sempre nessa posição de cuidado mesmo, porque qualquer coisa que vá de contrário ao governo é punição, né? É punitivo. Então ele tem esse cuidado, ele faz um diálogo ali, um diálogo aqui que a gente vai acompanhando. E é muito interessante como o autor constrói essa ideia, como o autor traz que esse passado é reestruturado para o bel prazer desse governo e para que ele possa ditar novas regras, que possa ditar novas situações e que as pessoas possam aceitar isso. Chega a determinado momento, né, de elucidação assim, do próprio Winston, que ele começa a escrever tudo isso no diário. E o fato de ele escrever isso, registrar isso no diário, já é perigoso, porque ele tem uma teletela em casa, mas ele tem esse ímpeto de escrever, ele continua escrevendo, e ele começa a questionar e começa a ter uma ideia melhor desse mundo. E tem duas pessoas aqui desse vínculo, né, que ele trabalha, que chamam a atenção dele, que é o O'Brien e uma moça. Até então, o O'Brien é essa figura que ele considera que o O'Brien tem esse mesmo movimento que ele, mas não é uma afirmação, então ele precisa de mais tempo para ter essa certeza. E a outra personagem também é uma mulher, é uma moça, na verdade, que chama muita atenção dele, só que ele não consegue, né, um contato direto sem mostrar suspeita. Então a gente vai acompanhando isso também. E o que eu comentei sobre os bombardeios, sobre os ataques que há nesse território, já nessa parte do livro aqui, a gente já enxerga mais, a gente tem uma visão maior do que acontece, por que acontece esse conflito, e não necessariamente seja uma verdade por si só, porque a gente passa a entender que tudo que é posto ali não necessariamente é verdade. E a própria moça, que é a Júlia, ela é do departamento de ficção.
Então, por aí você já começa a entender que nada do que é posto ali como real necessariamente seja real. Então tem vários departamentos, tem o departamento do amor, é bem interessante como que os nomes são criativos, né? Os nomes tendem a trazer um outro sentido àquele departamento e que eu estou aguardando também que no decorrer do livro vai explicar melhor. E outra leitura que eu vou começar é Akira, nessa edição aqui, no primeiro volume, e é um mangá, né? Que a gente tem uma Tóquio pós-guerra, Terceira Guerra Mundial, e uma Tóquio que sofreu também o quê? Um ataque nuclear. E a sociedade, pelo que eu vi até agora, ela se reestabeleceu depois desse ataque. Muito do que se conhecia mudou. É um livro que foi escrito em 1980, mas que se passa em 2019, então eu estou bem ansioso. E Akira é bem interessante, né? São vários volumes, por enquanto eu estou só com esse primeiro aqui, mas a ideia é eu ir lendo. E um ponto que já me chamou a atenção é a qualidade desse traço, né? Então tem muita coisa militar aqui, tem muito pós-apocalíptico, digamos assim, né? Devido a tratar essa questão desse pós-bomba. Então é um território, olha, sempre destruído, sempre é decadência mesmo, né? É uma Tóquio que está sendo reconstruída. Olha só. Muito interessante, um traço muito bonito mesmo. Eu vou voltar, vou ler um pouquinho, vou voltar para comentar com você sobre essa leitura e sobre as outras leituras que eu estou fazendo também. Finalzinho do dia, já avancei aqui na leitura do Akira, eu li cerca de 100 páginas, deixa eu conferir aqui, 105. Acho que nesse primeiro momento aqui aconteceu o primeiro ápice da história, mas antes de comentar com você sobre a história, eu queria mostrar só essa capa aqui, que está por baixo dessa sobrecapa, que eu ainda não havia retirado, removido, e eu observei esses detalhes aqui, olha. Uma coisa bem pós-apocalíptica mesmo, né? E é um cenário aqui de destruição e que, inclusive, aberto, mostra como se fosse uma via, né? Uma avenida bem interessante, rico em detalhes mesmo. E da história aqui, até então, nós conhecemos esses personagens principais, que são os protagonistas, né? Que é o Tetsuo e o Akira, que são membros de uma gangue, digamos assim, de motoqueiros. E aqui eles estavam em determinado momento, no lugar errado, na hora errada, e que eles deparam com uma situação muito estranha. Eles encontram uma pessoa com um corpo jovem, aparenta ser jovem, mas ao olhar o rosto, o Kaeda observa que tem o rosto de um velho, né, de alguém idoso, e que some, desaparece, e eles estão numa área restrita. E logo em seguida eles são abordados e questionados, e o Tetsuo sofre um acidente, é levado, e a gente vai conhecer como que é o modo de vida do Kaeda, desses jovens, da instituição que eles estudam, através do Kaeda mesmo, que também não sabe o que vai acontecer com o Tetsuo até então. E a gente vai aprofundando mais nessa história, aparecem outros personagens também, vai haver perseguições aqui, então a todo momento há uma velocidade mesmo, há uma agilidade aqui na escrita, nos acontecimentos, é tudo muito rápido, tudo muito dinâmico, isso torna a leitura bem rápida também, fora os detalhes, né, do desenho, dos traços, que é muito bonito mesmo. E na parte que eu cheguei aqui até então, a gente tem o desenvolvimento dessa primeira situação, problema em que essa figura misteriosa, ela nos é apresentada e que a gente observa que tem mais coisas atrás disso. Aparentemente, aparenta ser um projeto, né, um experimento governamental, então surge uma pessoa do governo aqui que vai estar sobre o olhar dessa figura e o olhar sobre esses jovens, né?
Tanto que o Tetsuo é levado, a gente não sabe para onde até então. Olá, gente, tudo bom com vocês? Estamos aqui de volta. Eu queria conversar sobre Mrs. Dalloway, né? Que eu avancei um pouco na leitura. Vou mostrar aqui, eu já fiz várias marcações. É daqueles livros, né? Que merece cada marcação feita aqui. E eu avancei bem aqui na leitura. Eu vim comentar também, aproveitei aqui o momento que teve uma pausa aqui nos barulhos externos, porque a gente está em obra aqui, em manutenção na rua. Então tem trator, escavadeira, caminhão. Já tem dias que tem acontecido. Eu aproveitei o horário de almoço deles para vir aqui conversar um pouquinho com vocês sobre a minha leitura e de como ela tá. Inclusive, se você ainda chegou até aqui e não curtiu esse vídeo, por favor, deixe seu like para esse vídeo alcançar mais pessoas e continuar ajudando o canal. Então, sobre Dalloway, o que acontece? A gente tem nesse livro, né, o enredo todo voltado nesse um dia em que vai acontecer uma determinada festa da nossa protagonista, que é a Clarissa, e ela vai encontrando pessoas do passado. Até aqui eu já havia comentado no vídeo anterior, né, de como que estava a leitura, dos pontos interessantes que eu encontrei e da narrativa também. E agora, nesse momento, eu já habituei com a autora, já habituei com a escrita dela e tô amando. E já quero ler tudo dela, já quero ler O Farol, já quero ler Orlando. E eu, inclusive, queria nessa versão aqui da Autêntica, eu vou ver se eu encontro na Shopee para ter essa coleção. Não, maravilhoso, eu vou tirar aqui essa sobrecapa para vocês verem. O detalhe aqui, olha, preto e tem um alto relevo aqui com o nome muito bonito, né? E com esse fitilho aqui. E a história tem então assim, da última vez que eu parei, a gente conheceu mais os personagens ali principais que permeiam toda a história. Tem um que tem uma questão mental muito forte, que é o Septimus, e eu parei no momento em que eu vi em que essa questão mental dele era algo muito recorrente e muito importante na trama. E eu voltando aqui, eu vi realmente dessa necessidade de um autocuidado mesmo, que para aquela época, acho que é 1928, se não me engano, então a gente tem aí um período também muito novo, né, para psicologia e tudo mais, e as questões mentais do Sétimo se intensificam ali, a gente já vê um fechamento nessa questão e no que aparenta que vai acontecer, a gente já tem uma ideia assim. É uma coisa muito forte também na história, e nisso a gente conhece também o Richard, mais a fundo o Richard. Ele toma a palavra dele aqui, a gente conhece Richard, né, que é o marido atual da Clarissa, ele vai falar do relacionamento dos dois, vai falar do relacionamento da Clarissa, que é a sua esposa, com o Peter, que é esse ex-pretendente dela, que ela chegou a namorar por um tempo e não deu certo. Então a gente vê esse acirramento da relação entre os dois, a gente entende qual o papel dele aqui naquela sociedade também, em volta da política mesmo, que ele é uma pessoa pública, e a gente entende também que essa festa, que é o ponto central da história, né, em que acontece tudo, por que essa festa acontece? Porque a Clarissa, ela gosta de fazer esses eventos, entender por quê, o que há atrás disso. Tanto que o Peter chega a questionar, nossa, Clarissa gosta de fazer festa, gosta de fazer esses eventos para essas pessoas, que são pessoas mesmo de uma certa casta ali, de um certo círculo fechado, e que aí a gente vai entender por que ela precisa fazer isso e por que ela está fazendo isso. Então a gente segue nos preparativos desse evento, segue conhecendo cada personagem mais a fundo, vendo a versão deles sobre as questões, e eu já estou apaixonado pela leitura. Não demora muito a acabar. Estou aqui, ó, na página 150, então falta 50 páginas. É uma leitura mais lenta mesmo, né? A diagramação é ótima, a leitura mais lenta, mas já está bem fluido, já acostumei com a autora, já acostumei com a forma de pensamento aqui, que usa o fluxo de consciência, né, para narrar as situações e casos, os pensamentos mesmo, a forma que os pensamentos vêm nos personagens é a forma que a gente lê ali, que a autora tenta imprimir. Então, na medida que eles vão pensando, está numa situação X, num ambiente X, é tudo ao mesmo tempo, tudo muito descritivo, tudo muito palpável, assim, e que isso faz ficar muito interessante também. Eu queria comentar com vocês sobre uma HQ que eu vou encaixar também, né, que eu programei para esse mês, mas eu quero fazer um vídeo só para ela, de repente eu vou fazer um vlog, aproveitando também o hype que tá sobre, né, que as pessoas têm comentado muito, eu não li ainda, eu vou pegar aqui para mostrar para vocês.
Olha só, é o Heartstopper, da Alice Oseman, que vai ser meu primeiro contato com ela. E eu quero fazer um vlog dessa leitura. Tanto que eu nem comecei a comentar com vocês, a ler mesmo. Eu acho que a história vai me prender, né? E a gente tem aqui dois garotos que se encontram, né? E eles, dentro ali do colégio, eles são de tribos diferentes, digamos assim. Eles são de vertentes diferentes e acabam se encontrando, surgindo uma amizade e algo mais que acontece com eles. E assim, tô bem interessado mesmo nessa construção dos personagens. Olha só que interessante. É um traço bem diferente. Ó, gente, tem sido uma semana corrida na faculdade e com o barulho que tá aqui ao redor também. Eu tenho gravado aproveitando quando dá uma pausa, né? E foi esse momento de agora, então eu tô venho aqui para conversar, fazer uma atualização das leituras com vocês. Inclusive, eu terminei 1984, ele tá aqui atrás, vou pegar pra gente já falar sobre. E o que eu tenho a dizer desse livro? É inovador e revolucionário? É inovador e revolucionário, e eu vou explicar por quê. Eu já vou pegá-lo aqui. Olha só. Marquei, né, completamente. É um livro, como eu tinha comentado, uma narrativa muito fluida, então se você pegar para ler, só vai, assim, porque é realmente muito gostosa a leitura. E a diagramação também, os elementos que há nesse projeto gráfico aqui da Antofágica, acaba dando uma profundidade ainda maior à leitura, porque eu não sei se vocês conhecem Aline Bay, O Peso do Pássaro Morto, que há uma diagramação diferente que dá uma certa sensibilidade e dá uma certa imersão na leitura. Aqui nós temos isso também, mas em pontos chaves, em pontos importantes aqui e que vai transmitir o sentimento, aquela situação que está acontecendo naquele momento. E a diagramação não poupa também, a ilustração não poupa também a diagramação. Então, tem momentos aqui em que você vai ter que ler o livro numa posição diferente, por exemplo. Olha só, tem aqui alguns elementos bem diversos, porque retrata mesmo aquele momento, aquele ímpeto ali, daquela sensação, daquele sentimento. Tem momentos que você precisa até virar o livro para ler mesmo, olha só. Né? A letra, a diagramação está em formato diferente. Então isso é muito interessante. Sem contar a censura, né, que está sempre presente aqui. Bom, em relação à atualização da leitura, do ponto que eu parei, alguns personagens aqui que começaram a ser apresentados pra gente acabaram ganhando maior profundidade na trama. Temos o O'Brien, né, e a Julia também, que se torna uma peça importante, uma peça-chave para o que vai desenrolar o livro, que inclusive, na medida que a gente já lê, a gente já imagina que não vai ser coisa boa, mas o tempo todo a gente fica se questionando, peraí, será que tem um meio termo ali? Será que tem uma saída? E isso nos coloca na posição de querer continuar lendo e nos encontrando ainda mais na escrita, né? Aqui, por exemplo, olha só, essa página remete a um quarto, né, fechado, e com alguns dizeres aqui, que é simplesmente a continuação do texto, né, da diagramação, e isso dá todo um peso bem interessante na leitura. Então a Julia aqui se torna alguém muito importante na história, e eu não vou me aprofundar isso para não dar spoilers, mas acabou sendo uma coisa muito importante também para preenchimento dessa ideia que o autor quer passar aqui. E nesse inteirinho, né, os conflitos internos aqui ficam bem mais explicados, há momentos aqui de todo um detalhamento mesmo, tem um trecho que até as páginas, porque ele vai ler um livro, então as páginas aqui acabam tendo uma diagramação bem diferente mesmo. Vou localizar aqui para vocês. Olha só, isso aqui ele vai ler um livro, e esse livro também é importante para a trama, porque dá muito esclarecimento e dá uma luz assim, em algumas coisas que estão acontecendo, que é bem interessante também, e remonta, né, a grandiosidade que é esse livro, pela profundidade que o autor consegue chegar com essa história. E esse conflito territorial, que é um ponto-chave aqui na trama, e da violência que vemos em determinado momento do livro, e que acaba sendo uma violência também que vai compor esse enredo, então não é de graça, tudo ali é importante, tudo tem um pouco de contextualização histórica também, do que se passa, do que já se passou, em conflitos envolvendo governos, envolvendo política, envolvendo questões militares. Então
é bem interessante também, não é de graça e é muito importante também para o fechamento, né? Que vai fazer a gente refletir muito. É um livro que você vai terminar de ler, principalmente ao chegar nesse final, você vai finalizar o livro, vai fechar e vai ficar se questionando, né? Vai ficar pensando em muitos contextos e da forma com que nos conhecemos hoje como sociedade também. Então é uma leitura, sim, favoritada para mim já e né, essa leitura vai me acompanhar, na verdade, por muito tempo, porque tem muitas passagens boas aqui e tem muitos momentos que dá para fazer uma relação bem intricada com a gente mesmo, né, com a nossa formação de sociedade. E eu também dei uma sequência, ele está aqui atrás, no Akira. Já avancei também. A história continuou, o enredo mesmo, mais voltado para o conflito interno aqui e na ação. Então, não tem muito tempo assim para pensar, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, é bem dinâmico, isso é bem interessante. E com os elementos gráficos também, traz uma fixação à história, né? E aqui a gente aprofunda mais nessa questão do governo por trás dos acontecimentos aqui e também dos elementos ali que estão permeando a história, né? Que tem as crianças, que tem um experimento científico aqui, que isso fica bem marcado e fica bem recorrente na história. Ainda vou avançar na história, falta muito ainda, né? Mas é uma história bem rápida de ler, bem fluida também, bem gostosa mesmo. Finalizei Mrs. Dalloway e o que dizer dessa leitura? Aquele tipo de leitura que eu vou querer reler em algum momento e cada leitura que eu fizer eu sei que eu vou conseguir aprofundar ainda mais nessa construção que a autora monta e a gente tem aqui bem delineado, né? A gente tem bem aqui exemplificado uma alta sociedade pós-guerra e as implicações disso. A gente ver então como que se dá as ramificações, as relações sociais que se interagem por ali, os problemas em decorrência disso e também essas situações, questões, inclusive mentais, que nem eles mesmos ali estão entendendo ainda, porque está tudo muito novo e a gente vê em personagens assim essa questão mental muito forte, inclusive com Septimus, e se você tiver algum gatilho, algo em relação a isso, esse livro, nesse momento, não é muito indicado, mas se você estiver preparado para lidar com esse tipo de situação, né, que envolve questões mentais de uma forma mais exacerbada, então pode ir tranquilamente. É um tipo de leitura que eu gosto muito. Melancolia aqui, eu diria que esse livro é um tanto quanto melancólico mesmo, e que a gente vai acompanhar em cada personagem ali profundidades, sutilezas, e vamos criando essa correlação com os personagens no sentido mais amplo da coisa, pela própria construção deles. É um lirismo muito grande, é uma perfeição mesmo. E em alguns momentos você vai precisar pausar, reler, para entender o que a autora está querendo dizer ali mesmo. E é uma leitura também que, com o tempo, numa releitura, você vai acabar conseguindo entender mais as nuances aqui. E assim, maravilhoso, todo marcado, né, também, como de praxe. E já quero ler o próximo livro dela, já quero ler Orlando, Ao Farol e também seguir essa edição da Autêntica que tem feito perfeitamente bem esse trabalho aqui. E já pelo fim do livro ali e pelo que a autora ia montando, algo que sempre vinha à minha mente e também como está aproximando é o setembro, por causa do Setembro Amarelo, que é uma temática também que permeia o livro aqui, que é bem interessante mesmo, que eu havia até comentado, a questão psicológica, a questão dos avanços, porque até mesmo tem um personagem, o Septimus, que é ali direcionado para um doutor que tenta auxiliá-lo nesse sentido, e também a própria Clarissa ali, em alguns momentos, ela demonstra algumas questões, e né, angústias, ansiedades, e sentimentos mesmo são postos à tona a todo momento. É muito interessante isso. Então, sim, é uma leitura que eu recomendo muito e que eu vou fazer uma releitura com certeza. Então, gente, aproveitando aqui o alívio que deu
muito barulho externo, já vou finalizar esse vídeo, porque pode voltar a acontecer a qualquer momento. Já quero te agradecer a você que ficou até o final, você que tem acompanhado o canal também, já deixa aquele like para fortalecer. Muito obrigado e até o próximo vídeo.